deputado Zé Luiz Nance, deputado Jânio, deputado Roberto Henrique, deputada Inês Pandeló, senhoras e senhores. Senhor presidente, no primeiro momento trago aqui uma sugestão de leitura aos telespectadores da TV Alerj e aos senhores deputados e servidores da Casa. Há um artigo assinado hoje no jornal o Globo pelo doutor Adriano Pires, niteroense, que nos dá muito orgulho como tal, uma das maiores autoridades no país hoje na questão energética, na análise da questão energética, seja no quadro nacional, no quadrante nacional, seja na visão do problema energético no mundo, em todos os continentes. Ele assina um artigo hoje, deputado Zé Luiz Nance, com muita propriedade, com uma precisão, um artigo pequeno, mas com uma precisão e profundidade tremenda, com o título Barberagens Energéticas, que resume bem o que o governo federal, através do PT, está fazendo, o crime que está se cometendo com a questão da Eletrobras e a Petrobras. E que a sociedade agora, em função de um possível apagão negado pelo governo a todo momento, mas possível pelos baixíssimos índices pluviométricos que o período das chamadas grandes chuvas não trouxeram para regiões especialmente sul e sudeste. Então, a questão do possível apagão energético na chegada da luz à casa das pessoas. E o segundo, a CPI, já indicada, e ontem no Senado Federal esteve lá o depoimento da presidente da Petrobras a respeito sobre os desmandos da Petrobras. Então, conselho de leitura para todos aqueles interessados nos temas nacionais e em questões que são essenciais nas nossas vidas. Ambas falam do nosso dia a dia, ambas falam de conforto relativo, mais direitos das pessoas. É uma leitura que eu aqui aconselho. Esperando que a sociedade brasileira, com essa crise apontada, não só pela corrupção na Petrobras, mas pelo aparelhamento partidário nunca antes visto, termo que o governo federal gosta de usar muito, nunca antes visto se aparelhou tanto a Petrobras como se aparelhou nesse governo. Então, o doutor Adriano Pires faz com precisão uma análise da crise energética. Segunda questão, senhor presidente, a reunião que tivemos hoje na Comissão de Educação, segunda reunião tratando do Plano Estadual de Educação e nas metas que deveriam ter sido cumpridas desde a assinatura da lei que gerou o plano em dezembro de 2009, e foi uma grande contribuição que essa casa deu à política de educação do Estado, evidentemente não só o legislativo, o executivo também e a participação da sociedade. O Plano Estadual de Educação, ele estabelece uma nova etapa, uma nova forma de olhar a política de educação do nosso Estado, porque transita dos limites gerados pelas políticas de governo para a chamada política de Estado, para a chamada política que passa governos como deva ser a educação, política que atravessa governos, já que educação é um projeto de longo e longuíssimo prazo. Não pode-se gerar expectativas de soluções na crise da educação com iniciativas de curto prazo. Às vezes dão certo, mas normalmente são danosas ao longo do percurso da educação. Então, o deputado Paulo Ramos, que chega e estava presente,
é um dos deputados que acompanhou desde o primeiro momento o debate preliminar e a aprovação da lei do plano aqui na casa. O deputado Paulo Ramos pôde presenciar hoje, independente de divergências que temos com o governo, e são muitas. A agenda salarial dos professores, a agenda de investimentos do Estado na educação, ou seja, a PEC 64, deputado Jânio Mendes, Vossa Excelência, que representa aqui um partido que tem na causa educacional como um dos seus fundamentos de história. O saudoso Darcy Ribeiro e o saudosíssimo Leonel Brizola estão cravados na história dos educacionistas desse país. Ninguém tem dúvida disso. E esse Estado, deputado Jânio, não cabe mais os seus desafios na educação em 25% do orçamento das receitas correntes líquidas. Tramita nessa casa, de nossa autoria, um projeto de emenda constitucional desde 2008, com o apoio necessário para chegar ao plenário, onde estamos apontando, senhoras e senhores deputados, que a educação do Rio de Janeiro, para passar a um patamar superior, precisa de mais investimentos. Precisa de maior garantia de recursos do orçamento próprio do Estado. Os 25% são o chamado mínimo constitucional que o deputado Paulo Ramos, como constituinte, votou em 88. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, o mínimo virou teto. O governo Sérgio Cabral comemorava quando investia 25,01. Investimos mais do que os 25 do mínimo constitucional. Nós estamos propondo que a cada ano, deputado Dionísio Lins, a cada ano, no intervalo de 5 anos, o Estado aplique mais 1% das receitas correntes líquidas em educação. A cada ano. E ao final dos 5 anos, chegue aos 30%, percentual já aplicado em uma série de estados da federação. Estão hoje com sistemas educacionais em um cenário muito mais avançado que o nosso. Não há como os gestores da educação do Estado fazerem milagre dentro das limitações desse orçamento. Cabe a esse governo que está terminando um ciclo, que não foi um ciclo positivo para o conhecimento e para a inovação, o grande desafio dos estados no século XXI. Não pode se pensar em desenvolvimento econômico sem que, em paralelo, se tenha o investimento em conhecimento, o investimento em educação formal, em sistema de educação, dentro da escola, nas universidades públicas. Não há como se desenvolver qualquer agenda de desenvolvimento econômico e social sem investimentos na educação, que é a grande agenda do desenvolvimento pelo conhecimento. Século XXI, o desafio é o investimento em inovação. A diferença entre os países hoje, no chamado desenvolvimento sustentável, está justamente naqueles que investiram mais em educação. Aqueles que investiram mais em educação estão mais à frente das patentes, dos registros de patentes para inovação, para nova ciência e tecnologia, para os novos desafios do mundo. Mas, encerrando, senhor presidente, a audiência hoje deu uma satisfação, porque colhemos resultados, depois de 4 anos de plano, em fatos concretos que seguramente estão acontecendo ou aconteceram e que apontam para um projeto de educação do Estado no futuro que possa devolver ao filho do trabalhador fluminense uma escola pública com mínimo de dignidade. Uma escola pública que dê a ele o seu real sentido de cidadania. Uma escola pública que dê a ele os instrumentos necessários para que ele faça as suas opções na vida, para que ele escolha os seus caminhos em condição de igualdade aos filhos de qualquer um. Então, senhor presidente, quero aqui registrar a audiência de hoje pela manhã e a contribuição
comissão que presido há 11 anos nesta casa, e a grande contribuição que o Parlamento Fluminense deu à educação do Rio de Janeiro. Torno a dizer, muito temos que caminhar, mas já demos um passo importante. Muito obrigado. Próximo senador inscrito, ilustre deputado Geraldo Pudim. Não estando presente.